Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos à terceira temporada do Capital Natural. Já viu que temos novidades, né? Pois é, eu sou Guto Abranches e a partir desta edição vou estar com vocês para que juntos a gente possa seguir a missão do programa de disseminar e construir coletivamente conhecimento e consciência sobre desenvolvimento sustentável nas empresas, nos governos, para cada indivíduo e para todos ao mesmo tempo. O Brasil produz 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano nas cidades. 89% são coletados, 42% têm destinação inadequada em lixões ou aterros controlados. E a destinação é inadequada porque existe um destino melhor para todo esse lixo, que é exatamente o reaproveitamento nas suas diversas formas. No papel, já começou a batalha contra esse problema. Entrou em vigor em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que determina que até agosto de 2014, ou seja, daqui a menos de um ano, o país deverá dar destinação adequada a todo o seu lixo. Só que muito pouco foi feito até agora por municípios, empresas e cidadãos, todos responsáveis, de acordo com a própria lei, por esta destinação adequada. Por que será tão difícil que algo que interessa a todo mundo se torne atitude prática, cotidiana, melhorando a nossa vida? O que as cidades ou as empresas têm que fazer para se adequarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos? Elas estão fazendo? Será que vai dar tempo de atender a lei? Vamos começar essa conversa a partir desse ponto com os nossos convidados de hoje, Ricardo Abramovay, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, e com Matheus Mendonça, especialista em gestão de resíduos sólidos urbanos. Senhores, um prazer tê-los aqui no Capital Natural, especialmente para mim, vai ser um grande aprendizado, tenho certeza. Queria começar com essa questão mesmo que já foi colocada, Matheus. Vai dar tempo para todo mundo se adequar ao que manda a lei? Eu acredito que a gente vai começar o processo e aprender ao longo da implementação, Guto. O tempo está correndo, não é de agora, né? Essa lei já vem sendo discutida há mais de 20 anos. E com relação aos lixões, eu não acredito que a gente tenha tempo de recuperar o tempo perdido. Os problemas são muito sérios, como você mesmo colocou, 11% do resíduo sequer é coletado adequadamente. Boa parte disso é destinada em sistemas muito aquém da exigência legal normatizada. Tem muito a ser feito, falta muito conhecimento nas prefeituras municipais para que se corrijam os erros que a gente vem cometendo há muito tempo. E a gente vai precisar, inclusive, esclarecer vários desses pontos que você colocou na sua primeira resposta. Tá. E a gente vai retomar para não perder o fio da meada. Mas eu queria já ouvir também a primeira intervenção do Ricardo com relação a esse tempo que está correndo. Falta também uma questão que a gente pode considerar do ponto de vista da conscientização de pessoa a pessoa, porque até chegar nos governos, passa pelas pessoas. Chegando na direção das empresas, tem que passar pelas pessoas. A lei já está aí desde 2010 e até agora só 9% dos municípios, por exemplo, tem um plano de gestão de resíduos concluído. A conscientização tem que chegar primeiro, professor, e ela ainda não veio? A conscientização depende do que fazem as instituições consolidadas, basicamente do que fazem os governos e do que fazem as empresas. No caso específico que se refere às pessoas, a sociedade brasileira foi vítima de uma operação demagógica que aconteceu no início dos anos 2000, quando se suprimiu a taxa do lixo. Por que é uma operação demagógica? Porque deu ao cidadão a falsa impressão de que jogar lixo na rua é gratuito. Não tem nada que seja gratuito. A vantagem da taxa do lixo é que quando você paga uma taxa do lixo, o governo pode fazer uma política com relação a isso. Por exemplo, isentar ou reduzir a taxa de quem recicla, de quem faz uma coleta adequada, etc. Quando isso está incorporado ao imposto predial e territorial, você trata todo mundo, o bom, quem faz uma gestão adequada e quem não faz da mesma maneira. Com relação ao prazo da lei, é muito importante citar que os lixões existem sobretudo em pequenos municípios. E isso vai exigir uma operação extremamente complexa, que é uma junção desses municípios para construírem aterros sanitários de maneira integrada.
O problema é que o orçamento do lixo, para muitos municípios, é uma fonte, para ser eufemístico, de recursos para sistemas reeleitorais. Portanto, fazer coordenação para você conseguir racionalizar isso em aterros que coordenem vários municípios, significa, em muitos casos, renunciar a uma fonte de contribuição para campanhas eleitorais que muitas vezes são vitais para muitos candidatos. Eu acabei de fazer um estudo que está sendo publicado num livro chamado Lixo Zero, Gestão de Resíduos Sólidos para uma Sociedade Mais Próspera, e todas as pessoas que eu entrevistei, do poder público, do setor privado, sem exceção, mencionam, sem evidentemente citar fatos, etc., que o orçamento do lixo costuma ser um grande financiador de campanhas eleitorais. Isso é uma coisa que tem que acabar nesse país. Muito bem, vamos agora a um rápido intervalo. Fique com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural, que estreia hoje a sua terceira temporada e já tratando de um dos temas mais importantes quando o assunto é sustentabilidade. Nós estamos conversando com o professor Ricardo Abramovay, da FEA-USP, e com o especialista Matheus Mendonça sobre a gestão do lixo nas grandes cidades. Eu queria retomar com o Matheus, quando a gente mencionou aqui na abertura dessa edição do Capital Natural a questão da destinação inadequada. Tem muita gente que ainda hoje em dia imagina que um aterro sanitário, que um lixão, é o destino final do lixo. Ainda existe um certo desconhecimento para boa parte da população, digamos assim. O que é que está errado nisso e qual deve ser a destinação, por exemplo, que se faz hoje nos lixões, ou nos aterros, mesmo aqueles que são supervisionados, que são controlados? Por que eles também não são perfeitamente adequados? O próprio sistema, quando a gente trata de uma abordagem integral em torno da gestão de resíduos, a gente tem uma hierarquia de gestão. Então, começa no design de produtos lá na indústria, onde pensam-se as embalagens, os materiais que são escolhidos para a elaboração desses produtos, que sejam materiais mais saudáveis. Então, a gente começa com a prevenção, a não geração, estratégias de reutilização, reciclagem. Quando a gente fala de destinação inadequada no lixão ou em aterros controlados, a gente está abordando um aspecto da obra de engenharia para onde esse material vai ser disposto. A destinação final ambientalmente adequada. Existe uma série de premissas que você pode adotar antes e que muito poucas empresas adotam também, para gerar menos resíduo, para fazer embalagens mais inteligentes, para optar por materiais mais saudáveis. Quando a gente fala de lixão e aterro controlado e que isso é inadequado, estamos reincorrendo em um erro e fazendo um espaço para disposição desses resíduos que também não é adequado. Não é adequado em termos de recuperação dos gases que são gerados com a decomposição da matéria orgânica, dos líquidos, o chamado chorume, que é gerado também a partir desse aterramento dos resíduos. O que a lei traz priorize-se a reciclagem, recicle o máximo possível e só aquilo para o que de fato não tem condição de ser reutilizado ou reinserido em outras cadeias ou nas próprias cadeias desses produtos seja disposto adequadamente e que gere o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Você quer ver um exemplo disso que o Matheus está dizendo? Água mineral engarrafada. Nos Estados Unidos já existem mais de 100 municípios que estão restringindo ao máximo o consumo de água mineral engarrafada. Por quê? Porque é perfeitamente possível você colocar um filtro de alta qualidade e dispensar o uso da água mineral engarrafada ou reduzi-la ao mínimo, porque a água mineral engarrafada, normalmente em embalagem PET, ela acaba indo para os oceanos. E aí os resultados são catastróficos. Ou seja, você precisa reconceber o vínculo entre o benefício que você tem do uso de um produto e a maneira como esse produto te é ofertado pelo sistema econômico. Enquanto isso não for
pensado em termos de sustentabilidade, nós não vamos avançar. Muitos dizem que eles são atores importantíssimos na questão da gestão do lixo no Brasil. Pessoas que até pouco tempo atrás eram consideradas invisíveis, hoje se organizam em movimentos nacionais e regionais e são considerados importantes interlocutores de governantes e grandes empresas para essa questão de mais de 62 milhões de toneladas que são os resíduos sólidos no Brasil. Nós somos hoje uma cooperativa constituída de fato e de direito. Eu sou mecânico de formação, mecânico de avião. Para a gente, então, se tornar uma cooperativa, a gente chegou a trabalhar com mais de 60 pessoas. Mas o dinheiro não era revertido porque a gente não trabalhava com foco financeiro. A gente retirava o material da rua, aí vinha a crise, a gente não tinha como vender material, não tinha como pagar as pessoas. E aí, a partir de janeiro de 2005, pessoas que trabalhavam com a gente, um dia nos encontraram e falaram: seu Marcelo, e se nós montássemos a cooperativa que o senhor tanto falava? Nós fomos então constituir a cooperativa, fomos tirar a inscrição municipal, inscrição estadual, procurávamos o apoio do poder público e ele nunca veio. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela necessariamente colocou os municípios tendo que apresentar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O plano é que direciona ou baliza o apoio que as cooperativas terão. Então, o que acontece? O município que não apresentou, as cooperativas já estão penalizadas. Então, se nós colocarmos realmente os municípios que estão colocando em prática o plano municipal, nós não temos sequer 50 municípios no Brasil. Um empresário que conhecia o nosso trabalho, cedeu em regime de comodato, emprestou um galpão para a gente, nós firmamos um convênio, na verdade um contrato de prestação de serviço com a prefeitura para a expansão da coleta seletiva. Então, a partir dali, a cooperativa recebe mensalmente esse repasse da prefeitura para manter a estrutura do galpão, diesel, alimentação e mais o que a gente precisa para manter esse trabalho. A coleta seletiva, ela só é mantida a partir do momento que você pega todos os materiais, mas economicamente ele não é viável. Então, por ele ser um serviço público, é isso que a gente sempre lutou, para que o poder público entenda essa necessidade que as cooperativas têm para poder se manter e efetuar a coleta seletiva. De 2006 para 2007, a concessionária de energia elétrica Electro, aqui no Guarujá, veio fazer um projeto chamado Energia Comunitária e nos convidou para fazer a destinação correta das geladeiras. Aí nós fomos fazer capacitação com o IBAMA, solicitamos junto a uma refrigeradora os equipamentos a partir dessa certificação para que a gente pudesse fazer a coleta desse gás e mandar para a reciclagem. Então, o que a gente faz? Primeiro processo, a gente coloca a geladeira para esquentar o motor. A partir do momento que a máquina está ligada, isso aqui é só um simulado, tá? Que ela já está sem o gás. Entra na máquina, filtra e vem para o cilindro. Quando o cilindro está cheio, com mais ou menos de 7 a 20 quilos, a gente encaminha então para a indústria de reciclagem. Lá ele tem um tratamento e ele vai ser reaproveitado para fazer termômetro, volta para alguns refrigeradores que utilizam esse tipo de gás. E o projeto ele tem como foco a redução do desperdício de energia elétrica. No caso específico dessa concessionária, uma das ações era a troca de geladeira. Eles trocaram chuveiro, trocaram fiação, é uma fiação totalmente segura e anti-chama, tem todo um processo, não é só a geladeira. Quando terminou o projeto de energia, nasceu o Recicla Electro, que trocava o material reciclável por desconto em conta de luz. A pessoa ia com a sua conta de energia elétrica, ele recebia um cartão, então quando ele chegava num dos 10 postos que nós tínhamos na cidade, a pessoa entregava o material reciclável, pesava numa balança digital para ter todo um controle, entrava num sistema online com a concessionária, e aí a pessoa tinha esse desconto na hora. Então, as concessionárias, cada uma faz o seu projeto. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gestão desta fundamental questão, que é o lixo urbano. Com a gente, Matheus Mendonça e Ricardo Abramovay. Existem os catadores, as cooperativas de catadores, que já se deram conta
da possibilidade da reciclagem das garrafas PET e atuam muito sobre isso. Eu mencionei a questão dos catadores para voltar a você também, Matheus, e lhe perguntar. A gente tem hoje uma ideia de que funciona muito. A gente visualiza isso, é só ir à praia ou, enfim, determinadas áreas públicas nas grandes cidades brasileiras, que a gente percebe a presença dos catadores. Em que medida eles efetivamente ajudam, não é a melhor expressão possível, mas participam, digamos assim, desse processo no melhor direcionamento possível? Qual é o melhor suporte que esses catadores efetivamente dão para a questão da sustentabilidade hoje? Os catadores, de fato, eles participaram da invenção e da construção das cadeias de reciclagem no país. Na verdade, o que existe há mais de 50 anos, os catadores alimentam uma cadeia de reciclagem e não são reconhecidos pelo trabalho que executam, né, durante o trabalho de coleta. Essencialmente. Cabe ao consumidor separar o resíduo. Esse resíduo deveria ser coletado por um sistema distinto do de coleta de resíduos comuns. Os materiais recicláveis deveriam ser acondicionados nos domicílios e coletados por sistemas logísticos específicos para isso. E os catadores acabam, por condições de desigualdade social, de marginalização, atuando como empreendedores voluntários nesses sistemas. Então, o Brasil é frequentemente citado como líder na reciclagem de alumínio, na reciclagem de PET, mas isso não é fruto da nossa consciência ou da nossa educação ambiental. Isso é fruto da desigualdade social e onde um contingente, um exército enorme de pessoas, um estudo recente lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em pelo menos aproximadamente 1.430.000 domicílios, existe pelo menos uma pessoa que atua no segmento de catação e reciclagem, né? Coletando nas ruas e encaminhando esse material para as indústrias de reciclagem. Eu acho que foi muito por isso que eu perguntei sobre a conscientização, professor, porque se há um tempo a gente tem esse dado que o Matheus acaba de colocar, de outro lado, há, por exemplo, a resistência, seja por que motivo for, das famílias, dos domicílios, em, por exemplo, separar o próprio lixo. Tem muita gente que simplesmente não separa porque ou não leva a sério essa história de ecologia e sustentabilidade, de preservação ambiental ou outra definição. E tem gente que diz, não tenho tempo de cuidar disso. Tem prédios, às vezes prédios com boa estrutura, de condomínios sofisticados até, que não dispõem de recipientes adequados. Acho que foi muito por isso que eu tentei começar a nossa conversa pela questão da conscientização, que no fim das contas eu acabo achando que é mesmo ainda um dos pontos de partida. Mas acaba me surpreendendo também. Mas a questão da conscientização, a gente precisa tomar cuidado com isso. Pelo seguinte, os países que estão conseguindo hoje no mundo reduzir o montante de resíduos sólidos e aumentar as suas taxas de reciclagem, não são países em que simplesmente alguém foi à televisão dizendo, pessoal, por favor, recicle. São países que criaram condições institucionais para se fazer isso, que são as seguintes. Em primeiro lugar, quem paga a conta da reciclagem? Ou seja, esse serviço ambiental prestado pelos catadores, que o Matheus mencionou, alguém tem que pagar por ele. A resposta da sociedade brasileira tem sido, esse serviço é pago quando o sujeito recebe um valor pela latinha de Coca-Cola. Ok, latinha de Coca-Cola tem valor, mas e papel, papelão, PET, que tem um valor relativamente baixo? Quem paga por isso? Nos países que estão conseguindo reduzir os resíduos e aumentar a reciclagem, a resposta é clara. Quem paga por isso é o setor privado, ou seja, são as empresas na proporção daquilo que colocam no mercado. Essa política que inspira a nossa política nacional de resíduos sólidos já está em vigor na União Europeia e cada vez mais, num número maior de produtos, está em vigor também nos Estados Unidos. Em segundo lugar, é necessário que as próprias empresas façam, como tem feito na Europa e agora vão começar a fazer nos Estados Unidos, campanhas inteligentes de esclarecimento sobre o que é e como fazer a separação.
As pessoas não fazem separação, não é por má vontade, ou por falta de consciência, ou por desleixo, é por falta de informação e de incentivo. Em terceiro lugar, isso é muito importante, é necessário que haja políticas públicas com metas de reciclagem muito claras. E quarto lugar, quando tudo isso acontecer, o que vai acontecer? Vai ficar caro para a empresa o resíduo que ela põe no mercado. E, portanto, ela vai começar a pensar na economia que ela tem que fazer para oferecer ao consumidor aquilo que ela quer oferecer, entretanto, não só com o mínimo de resíduo possível, mas com um tipo de resíduo que possa ser não reutilizado de maneira eventual, numa espécie de subciclagem. Não, é um tipo de utilização que valorize aquilo que está sendo reutilizado. Essa é a aspiração dos catadores e, no fundo, a aspiração de todo mundo. O senhor, quando menciona as empresas, me remete à logística reversa, que é um dos conceitos que estão embutidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. As empresas costumam argumentar que, por exemplo, é muito mais caro trazer de volta, reabsorver esse resíduo para reciclar, é muito mais caro para elas do que, por exemplo, entregar um produto novo na mão do cliente. Do seu consumidor. Cada vez é possível se imaginar uma facilitação, Matheus, para as empresas, seja do ponto de vista de algum suporte de estrutura, seja do ponto de vista de incentivo fiscal, enfim, uma parceria, digamos assim, para que as empresas sejam mais motivadas a implementar a logística reversa? Com certeza, Guto. A política traz, além do conceito, atrelado ao conceito da logística reversa, ela traz o conceito da responsabilidade compartilhada e do acordo setorial. Esses dois conceitos exigem diálogo e consenso entre setores, entre empresas, poder público e a participação da sociedade civil. O que eu estou querendo trazer é que muitas empresas dizem é muito caro eu trazer o meu resíduo que eu distribuí naquela cidade de 10 mil habitantes no norte ou no nordeste do país. A questão é que quando o resíduo se torna quando um produto se torna resíduo, um material pós-consumo, eu costumo fazer uma analogia e brincar com algumas empresas, né? O resíduo não tem DNA. Quando ele se torna pós-consumo, a gente está falando de materiais. E as prefeituras têm responsabilidade de coletar esses materiais, numa fração seca dos resíduos sólidos, os recicláveis. Muitas argumentam, isso custa mais caro. Sim, custa mais caro. Mas hoje existe uma conta que é paga, como o professor Ricardo mostrou, existe uma conta que já é paga. O resíduo é coletado. Ninguém sofre aqui de resíduo na porta de casa, todo mundo tem aquela mágica, você coloca o saco no dia certo na porta de casa, ou o porteiro coloca o saco, ele desaparece. As pessoas não sabem para onde ele vai. Essa conta existe. Dizem é mais caro fazer coleta seletiva. Sim, é. Pressupõe-se que o setor privado vai ajudar no custeio dessa coleta seletiva. O que tem que ser discutido agora é a realocação desses custos. Temos novos atores que estão sendo reconhecidos pela política, que são as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que estão se preparando para competir em pé de igualdade com as empresas concessionárias, com os operadores tradicionais do sistema de coleta de resíduos. A gente precisa agora avançar no diálogo, avançar nos acordos setoriais e redividir a conta. Quem executa o serviço, quem paga a conta e quem tem benefício com esse novo ambiente que se estabelece na gestão dos resíduos sólidos do Brasil. E isso já funciona no Brasil. Quando eu tinha a idade do Matheus, ou um pouco menos, os rios de São Paulo, cada vez que o escafandrista ia fazer alguma operação no fundo desses rios, encontrava o quê? Pneu. Hoje não tem mais pneu no fundo do rio. Por quê? Porque existe um sistema de logística reversa para pneus, pago pelos importadores e pelos fabricantes de pneus, que permite que hoje o Brasil seja exemplar em termos de reciclagem e reaproveitamento de pneu. Não para fazer pneu, não estou falando de recalchutagem, estou falando de combustível para a indústria de cimento, de materiais para fazer asfalto. Isso ocorre com pneu,
com embalagem de óleos lubrificantes, com óleos lubrificantes, com embalagens de agrotóxicos. Então, agora o passo que nós precisamos dar é que essa lógica entre também no consumo domiciliar. Isso é impossível? Não, não é impossível, porque em vários países do mundo isso já aconteceu. Nos Estados Unidos isso não acontecia. Qual era o resultado? Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos eram o de pior desempenho em termos de recuperação e reciclagem. De um ano para cá, duas grandes empresas globais, a Coca-Cola e a Nestlé Waters, aceitaram o princípio segundo o qual tudo que elas colocarem de embalagem no mercado, elas ou alguém pago por elas tem que retirar. Na prática, como é que isso é operacionalizado? Depende de cada país, mas o importante são duas coisas. O importante é um valor. O valor é, nós queremos uma sociedade saudável do ponto de vista do uso dos materiais. E, segundo lugar, o princípio. O princípio é o princípio do poluidor pagador. Quem coloca uma embalagem no mercado é responsável por tirar essa embalagem e por ajudar o consumidor a contribuir para que essa embalagem seja retirada de maneira adequada do mercado. Agradeço muito a presença conosco nessa edição de Ricardo Abramovac, professor da FEA USP, e também agradeço a Matheus Mendonça, consultor na Geral Viveiro de Projetos. Faça parte da nossa rede, fique conectado conosco na nossa página do Facebook. Continue com a gente. Até a próxima, se Deus quiser.